Professor Mário Sérgio Cortella, nosso professor aqui da Escola da Vida. Bom dia! Bom dia, olha só, um dia meio nublado, numa vida meio nublada, tem umas coisas acontecendo, Fabíola, que eu fico olhando, de repente a Itália fica fora do Mundial, o Maradona beija o Pelé, o ministro do Supremo solta e solta e solta e solta, e até palhaço chora, você já imaginou? Tá tudo meio perturbado, viu? O palhaço abandona o picadeiro, né? Pois é, que coisa. Que coisa, né, professor? Você sabe que uma das coisas mais tristes é o palhaço que chora, com sinceridade. Porque a finalidade na história, da coisa mais bela que há, é o palhaço que nos faz rir, né? E quando o palhaço chora, talvez com sinceridade interna, né, não é aquela lágrima que alguns palhaços desenham, né, no canto do olho para simular que está chorando, mas quando é um choro, né, assim, que parece que vem de dentro, a coisa está um pouco mais, assim, obscurecida até, né, do que a gente imaginava. Vamos até ouvir esse choro do palhaço de ontem lá no Congresso. A gente está falando do deputado Tiririca, que ele foi à tribuna lá da Câmara pela primeira vez em 7 anos. Ele disse que foi o primeiro e o último, né, o uso da tribuna lá, porque ele falou que está abandonando a vida pública. Aliás, ficou uma confusão ali na hora, algumas pessoas acharam que ele estava largando o mandato, mas não, ele vai, eu acho que, seguir. Ele que foi um dos deputados mais votados em 2014, com mais de 1 milhão de votos, é deputado federal pelo PR de São Paulo, e disse que está decepcionado com a política e que não pretende se candidatar mais, não. Vamos ouvir. A gente sabe que todos nós ganhamos bem para trabalhar, nem todos trabalham, né? São 513 deputados, só 8 mais assíduos. Eu sou um dos 8, um palhaço de circo, de profissão, e estou saindo triste pra caramba, estou muito chateado mesmo, com a nossa política, com o nosso parlamento. A gente é bem pago, a gente tira livre 23 mil, se eu não me engano, livre pra gente. A gente tem apartamentos, direito carro, eu uso meu carro, eu não preciso do carro da Câmara. Todas as duas minhas votações foi mais de 1 milhão de votos, sem falar, brincando e falando a verdade na brincadeira. Obrigado por todos vocês, obrigado pela atenção de todos e vamos olhar pelo nosso povo e pelo nosso país. Obrigado. É isso aí, professor. O que a gente pode entender? Que recado é esse que ele deu, né? É interessante, porque ele só despontou em 3 momentos. Quando se candidatou e foi eleito o terceiro mais votado da história. Né? Não foi só em 2010, alguém bem votado. Foi o terceiro mais votado da história do Brasil, né? Em toda a nossa história. Portanto, um impacto. Apareceu quando foi reeleito, né, em 2014, e agora nessa despedida nostálgica, embora ele vá, claro, e precisa fazê-la, cumprir o seu mandato durante o próximo ano, uma pessoa que nunca faltou às sessões, mas que, né, talvez esteja meio lenta em relação à percepção da realidade, porque para demorar 7 anos para anotar algo que ele ontem disse, é algo que é uma certa, digamos, demora, uma percepção muito mais lerda do que deveria. Ele ficou mais de 2.500 dias nesse lugar, né? Portanto, não é uma coisa assim, então, de repente descobriu, né, algo que impacta. É claro que isso produz notícia, precisa produzir. A situação ali, ela é triste, como eu te dizia, a imagem, e mesmo agora o áudio que a gente estava ouvindo, ele mostra o quanto que essa despedida nostálgica, ela entristece. Ela entristece, primeiro, por ser verdade. Segundo, que aquilo que num determinado momento se tornou algo engraçado, né? Até a campanha feita pelo deputado, era uma campanha engraçada, perdeu a graça no mandato, perdeu a graça de que isso aconteça sem que a gente carregue uma seriedade imensa, e perde a graça agora nesse momento de uma despedida antecipada, né, em que quase que, retomando um título antigo de livro, o acrobata pede desculpas e cai. Né? Então acho que é triste, eu fiquei triste pela situação, não pelo que ele disse, porque boa parte de nós entende isso no dia a dia. Aliás, nós sabemos aquilo que ele disse, duro,
foi ter demorado mais de 2.500 dias para dizê-lo. Eu acho que dos motes da campanha feita pelo deputado, logo na sua primeira eleição, foi que ele ia contar o que faz um deputado. Aliás, foi o primeiro mote dele. Quando ele dizia, você sabe o que faz o deputado? Nem eu. A gente tem esse trecho. Vamos ouvir, professor. A gente tem isso daí, o Pascoal. Eu sou o Tiririca da televisão. Sou candidato a deputado federal. O que é que faz o deputado federal? Na realidade, eu não sei. Mas vote em mim, que eu te conto. Vote no Tiririca. Pior do que tá, não fica. Ele fez essa promessa, né? Esse humor, que a gente até riu, porque é engraçado, né? É engraçado. O palhaço é qualquer um, quando bom, cumpre uma coisa gostosa, quer nos fazer rir, embora a política seja uma coisa séria, ela não pode ser algo triste. Ainda assim, né, ficou um pouco aquela coisa meio galhofeira no ponto de partida e muito entristecida no ponto de chegada. Ora, vou voltar a esse ponto. Essa promessa feita por ele, que aliás, muita gente nela embarcou, com todo direito numa democracia, mais de 1,5 milhão de pessoas da primeira vez, mais de 1 milhão na segunda. Lembra-se que quando ele disse o que faz um deputado você não sabe, nem eu, beleza que eu te conto, demorou 7 anos para contar, né? Contar, não pode 7 anos, e nisso ganhando, como ele mesmo falou, esse salário, né? Ele não pode, eu não quero de maneira alguma desprezar o mandato que ele tem, ao contrário. Ele foi eleito por mais de 1 milhão de pessoas da última vez. Não quero também desprezar o desejo e também a emoção que ele coloca. Mas eu não posso, como cidadão, não é só como colunista da CBN, comentarista, eu não posso, como cidadão, achar, né, que isso aí é alguma coisa que tenha, né, uma relevância maravilhosa. É um assunto, e tem que ser um assunto que a gente tem que aprender, né, que algumas coisas não podem demorar tanto, né, para elas virem à tona. Essa era uma situação anunciada. Você pega outros artistas na trajetória, né, que foram capazes, sim, né, Fabiola, de fazer um trabalho que foi decisivo, que mostrou agora um deputado que ficou ali 7 anos, só teve um projeto aprovado, ainda que com relevância em relação à diminuição de custos de ingresso para pessoas da arte que ele participa, mas é pouco para alguém que tem mais de 1,5 milhão de votos ter um projeto aprovado. Tem outros que, aliás, são candidatos que não tiveram nenhum projeto aprovado, né, até hoje. Portanto, a gente precisa olhar um pouco como é que é isso mais de perto. Mas eu acho que mais nos alerta do que nos entristece. Mas eu acho que até, que nem ele fala isso, e foi um desabafo, né, que teve essa repercussão toda, mas, por exemplo, essa semana mesmo, o Datafolha divulgou uma pesquisa mostrando que 60% dos brasileiros consideram ruim ou péssimo o desempenho dos deputados. Então, ele já está sendo avaliado pela população, né? Não é algo... E acho que a população descontente é uma realidade. Então, quer dizer, e não fez nada para mudar, né? Nenhum, Fabiola, sentou lá por conta própria. Nenhum deles tomou assento, seja onde for, porque ele estava passando, entrou e sentou. Né, para que isso acontecesse, alguém teve que nele depositar voto e confiança. Seja por brincadeira, seja por seriedade, a coisa ela é uma decisão do cidadão. Por isso, a gente, quando olha e vê esse resultado da pesquisa Datafolha, tem uma avaliação nossa, não uma avaliação da Câmara. Somos nós que estamos sendo avaliados, e não o conjunto de pessoas que ali está. Porque se alguém, por exemplo, para lá vai com uma boa intenção, depois trai a nossa confiança de eleitores, tudo bem, isso acontece uma vez. Mas alguém conseguir fazer isso 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 10 vezes, e enganar as pessoas de cada 4 em 4 anos e continuar sendo colocado, aí já sai do terreno, né, do auto-engano e entra no outro terreno, que é um pouco da dificuldade de raciocínio. Eu gosto da dificuldade do raciocínio, para falar um pouco de... Não falar outra palavra, é isso, professor? Para não usar uma palavra um pouco mais nítida, porque ela é um pouco ofensiva. Eu não quero aquela postura arrogante do professor. Assim, tá vendo? Tá vendo? Não é isso, não. É assim, talvez essa lentidão de raciocínio, essa dificuldade de entender. A pesquisa insiste. Vou dizer de novo, a pesquisa da Folha não avalia o nosso Congresso. Nos avalia. Nossa. A nota daqueles lá que estão nos representando é dada a nós. Por isso é melhor a gente fazer direitinho a lição de casa e pensar no que nós vamos fazer das próximas vezes. Porque cada vez que um governante tira uma nota baixa, né, da primeira vez, eu dizer, ele pode até me ludibriar, mas 2 vezes é sinal de que eu
estou com o raciocínio mais lento. Doeu até na alma, viu, professor? Mas é isso mesmo, eu acho que a gente tem que pegar e olhar com mais crítica, né, tudo isso, e ver a nossa responsabilidade, com certeza. Tá aí, o desabafo do Tiririca, e que a gente aprenda com isso, né, mais uma vez. Isso mesmo. Tá bom, essa é uma boa lição. É uma ótima lição na nossa escola da vida, professor. Muito obrigada e até. Abraço, até.